Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Talvez você tenha chegado aqui sem saber exatamente o motivo. Ou talvez já há algum tempo esteja procurando um lugar que fale sobre aquilo que você sente, mas que ainda não consegue colocar em palavras. Independente do caminho que te trouxe até esse vídeo, sinta-se bem-vindo. Aqui não vamos oferecer respostas prontas, mas talvez possamos acender algumas perguntas que estavam aí dentro, esperando sua atenção. Você já se pegou sentindo que há algo dentro de você que está mudando? Que certas coisas que antes faziam sentido hoje já não fazem mais? Que há um movimento interno acontecendo mesmo sem explicação? Se sim, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos conversar sobre algo muito profundo, mas que vive na sutileza. Algo que muita gente sente, mas pouca gente nomeia. O tal do despertar da consciência. E talvez, só talvez, você já esteja vivendo esse processo sem perceber. Mas, afinal, o que é esse tal despertar da consciência? Talvez você já tenha ouvido essa expressão antes, ou talvez esteja escutando pela primeira vez agora. Mas muita gente imagina que despertar é um estado final. Como se um dia, de repente, você se tornasse alguém plenamente consciente e nunca mais se confundisse com nada. Mas não é bem assim. Despertar não é um estado fixo, é um movimento, uma travessia, uma abertura gradual de percepção. Por isso gosto de dizer que ninguém está desperto. O que existe de fato é alguém despertando. E esse gerúndio importa, porque o despertar é vivo, respira, oscila, se revela aos poucos e às vezes até silencia, só para depois voltar com mais força. Você sabe, durante muito tempo aprendemos a viver no automático, repetindo padrões, carregando crenças que nem sempre foram nossas, cumprindo papéis que nos ensinaram a vestir sem perguntar se cabiam em nós mesmos. O despertar acontece quando algo dentro começa a questionar, quando a vida do jeito que era já não faz mais sentido, já não basta mais. E é nesse ponto que você deixa de simplesmente existir e começa pela primeira vez a se perceber. Pode ser que, mesmo sem saber o nome, você esteja despertando. Sim, talvez isso já esteja acontecendo aí dentro, em silêncio, em partes. O despertar quase sempre não começa com um estouro, ele começa com um estranhamento. De repente, algo que fazia sentido antes começa a te incomodar. Conversas que fluíam antes agora parecem vazias. Ambientes que você frequentava agora te cansam. Você começa a olhar para o mundo com um tipo diferente de olhar. Mais atento, mais sensível e ao mesmo tempo mais seletivo. Pode ser que sinta mais empatia ou uma profunda vontade de se recolher. Pode ser que note que está mais intuitivo, mesmo sem saber explicar. Ou que esteja se desconectando do superficial, daquilo que antes preenchia, mas hoje só ocupa espaço. Talvez seus sonhos tenham mudado. Talvez seu corpo tenha começado a reagir, com cansaço sem motivo, com reações sutis. Talvez você tenha notado que certas relações começaram a se desfazer, sem drama, só porque não fazem mais sentido. Esses são sinais, não de que algo está errado, mas de que algo está renascendo. Se você se identificou com qualquer uma dessas sensações, mesmo que ainda não tenha compreendido tudo, talvez você esteja despertando e ainda não tenha percebido. Existe uma ideia equivocada que infelizmente muita gente ainda carrega, a de que quem desperta se torna perfeito. Como se o despertar você deixasse de sentir dor. Como se não houvesse mais dúvida, mais falha, raiva, medo. Mas isso não é verdade. Despertar não é elevação constante. Não é uma linha reta rumo à luz. E não é sobre se manter pleno o tempo todo. Despertar, às vezes, é cair, é sentir, é se desorganizar por dentro, mas com mais consciência do que antes. A diferença é essa. Você pode até continuar errando, mas agora percebe. Você pode até
sofrer em alguns momentos, mas começa a se observar dentro da dor. E aos poucos aprende a se acolher ao invés de ficar se punindo. Não existe um ponto onde você atinge a consciência total. O que existe é presença em meio à imperfeição. E isso sim é libertador. Você não desperta somente para sair da dor. Você desperta para atravessá-la com mais verdade. Se tem uma coisa que atrapalha muito o despertar, são os mitos criados em torno dele. E talvez você já tenha acreditado em alguns deles, mesmo sem perceber. Um dos mais comuns é de que quem desperta vive só a luz. Essa ideia de que depois de certo ponto a vida se torna plena, suave e sempre elevada, entende? Mas despertar não é fuga da escuridão. É, na verdade, uma permissão para enxergar tudo com mais profundidade, inclusive as sombras. Quer ver? Outro mito perigoso é: se eu estou sofrendo, então ainda não despertei. Como se o sofrimento fosse um fracasso espiritual. Como se sentir dor fosse sinal de atraso, de erro no caminho, mas não é. O sofrimento não te desqualifica. Pelo contrário, ele pode ser o próprio portal para uma nova etapa do despertar, desde que você escolha atravessá-lo com consciência e não fugir dele com pressa. Ainda tem aquele outro mito, sutil, mas ainda assim mito, que diz que quem está desperto não erra. Mas quem desperta não vira perfeito, vira presente. É sobre presença aqui. E isso muda tudo. Você continua humano, continua sentindo, tropeçando, se questionando, mas agora com mais escuta, com mais verdade, com mais cuidado. Despertar não te torna imune a nada. Ele te torna mais sensível, mais permeável e mais atento. Você não sente menos, sente mais. E começa a perceber o que fazer com o que sente. O despertar muitas vezes é romantizado. Mas a verdade é que ele pode ser até desconfortável às vezes, sim. Dependendo de como você lida com tudo que se apresenta, pode ser às vezes até doloroso. É comum que em algum ponto do processo surja uma sensação estranha, como se você não pertencesse mais ao mundo que conhecia. Você olha ao redor e parece que tudo continua igual, mas por dentro alguma coisa mudou. É como se o seu lugar antigo não servisse mais, mas o novo ainda não se apresentou, como se o novo ainda não tivesse chegado. Esse é um intervalo real, um espaço entre mundos, entre versões suas que já não cabem e versões suas que ainda não nasceram por completo. E aí você pode sentir um vazio, chamar de ansiedade, de tristeza, confusão interna. Mas não, você não está regredindo, você não está ficando estranho, você não está falhando, você está em realinhamento. Seu corpo, sua mente, sua energia, tudo está se reorganizando. E é um luto sutil da antiga identidade. E ao mesmo tempo o útero novo, o útero do novo que está se formando. Por isso, se você estiver passando por isso agora, você não está perdido. Você está em reconstrução. E essa reconstrução é muito sagrada. Se despertar é um processo, então ele precisa de acolhimento constante, não é verdade? Embora não exista um manual, existem formas de ancorar esse processo, para que ele não fique apenas no plano do pensar, mas que ele possa descer até o chão, aqui, na sua vida material. Isso pode começar de forma simples, por exemplo, meditação. Não precisa ser longa nem perfeita. Pode ser só alguns minutos de silêncio, com os olhos fechados, ou até de olhos abertos, desde que seja com presença. A escrita intuitiva. Pegar uma folha de papel e deixar fluir. Escrever o que sente, o que não entende, o que ainda não sabe dar nomes. A escrita abre canais que a mente sozinha não consegue tocar. O contato com a natureza.
olhar o céu, caminhar em silêncio, respirar fundo com os pés no chão. A natureza tem um dom de lembrar a nossa alma que ela existe, que ela está ali, quem ela é. Mas talvez a prática mais poderosa de todas seja observar a si mesmo com amorosidade. Observar o que te fere, observar o que te dispara, o que te acalma, o que te rouba de si, o que te alimenta. E fazer isso sem julgar, sem julgamento, sem auto-julgamento. Porque cada vez que você percebe com presença, é como se você dissesse internamente: eu me vejo, eu me aceito nesse momento como estou. Despertar não é sobre virar mestre. Não se trata de fazer tudo certo. Se trata de estar presente no que for real para você. E isso, mais uma vez, muda tudo. Bom, chegando até aqui, talvez você tenha percebido uma coisa. O despertar não é um ponto de chegada. Ele não tem linha de chegada, nem plaquinha de missão cumprida. Despertar é movimento, é ciclo, é lembrança e às vezes esquecimento. É pausa e recomeço, e tá tudo bem também. Você não precisa se apressar, não precisa se provar, não precisa entender tudo agora, logo de cara. Você só precisa continuar se ouvindo e dando espaço para que sua consciência tenha voz. Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma parte dele te tocou como um espelho, eu te convido a continuar essa jornada com a gente aqui no canal e também lá no blog, onde você vai encontrar outros portais de expansão e reencontro. Esse aqui é um espaço vivo, feito para quem sente, feito para quem busca, feito para quem já começou a lembrar ou pelo menos tem interesse em começar a se lembrar, se perceber. E talvez, só talvez, você já esteja despertando. Mesmo que ainda não saiba dar nome a isso. Mesmo que ainda esteja no meio do caos. Mesmo que pareça estar voltando, quando na verdade está só dando a volta por dentro. Talvez você já esteja despertando e essa jornada só você pode trilhar. Mas se quiser companhia nessa travessia, estamos aqui. Com alma, com verdade e com presença. Muito obrigado.